O Código de Processo Civil, sua interpretação e aplicação pelo Superior Tribunal de Justiça é o tema da entrevista de hoje com o magistrado Maurício Ferreira Cunha. Nós temos algumas novidades que, digamos assim, não pegaram ainda, né? O CPC já está com 3 anos, praticamente 3 anos e 3 meses de vigência, já não é algo tão novo assim, mas algumas novidades que ainda a gente espera, é claro, que com o tempo elas acabem se solidificando. Uma delas, na minha singela opinião, é a questão relacionada aos negócios jurídicos processuais, principalmente os negócios jurídicos atípicos. Os negócios jurídicos típicos, como uma cláusula de eleição de foro, esses já são conhecidos de todos nós. Mas os atípicos, eles ainda não pegaram, talvez não tenha ainda a comunidade jurídica compreendido, né, qual é o tamanho da dimensão dos negócios jurídicos processuais, principalmente os atípicos. Eu tenho uma ressalva também muito particular em relação ao sistema de precedentes. Aliás, eu não sei se a gente tem um sistema, muito menos se a gente consegue falar de precedentes ainda. É algo que talvez com o tempo possa se consolidar. E não que isso tenha a ver com o fato de nós estarmos vinculados ao sistema de civil law em contraponto ao sistema de common law. Até porque common law e civil law têm muito mais convergências do que divergências. Então há algumas situações que ainda com o tempo vão aflorar, vão crescer. O próprio princípio da cooperação, inserido lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, que determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. A gente ainda não tem uma dimensão completa e correta de como aplicar, de como interpretar esse princípio. Mas eu penso que todas essas lições, elas precisavam realmente estar inseridas dentro do nosso CPC. Ainda que não peguem agora, né, como eu costumo dizer, que peguem no futuro, seja no próximo CPC, seja daqui 20 anos, 30 anos, enfim. O mais importante era que nós tivéssemos essas lições, ainda que não estejam pegando, mas já implementadas no nosso ordenamento. O que me deixa realmente preocupado e por vezes perplexo é essa tentativa do STJ de legislar. Isso não é algo que me atraia, eu posso garantir. Se a legislação foi elaborada de uma tal forma que não seja aquilo que se entenda que o legislador efetivamente queria, que se mude a legislação e não que nós tenhamos legislação, né, legislatura, na verdade, por parte do Tribunal da Cidadania. Eu penso dessa forma. A preocupação maior minha, como um operador do direito, como um estudioso, gosto muito de estudar o direito processual civil, a minha preocupação é com essa tarefa do STJ em algumas situações de legislar, o que será, inclusive, objeto dessa nossa fala, né, nesta tarde. Há alguns posicionamentos do STJ que precisariam ser revistos, na minha singela e humilde opinião, respeitando as opiniões em contrário, evidentemente, para que a gente possa compreender quais são os papéis efetivamente de cada um dos poderes, né? Só lembrando que Montesquieu, no Espírito das Leis, ele não se referia à tripartição dos poderes, né? Até porque poder é uma coisa só, é uno. Ele se referia às funções, função legislativa, função executiva, função jurisdicional. Mas dentro dessas ideias, né, que nós temos de tripartição, penso eu que principalmente o Judiciário, através do STJ, vem dando uma feição para alguns institutos não muito adequada, né? Tentando legislar, quando na verdade o STJ tem o papel de interpretar e uniformizar a legislação, mas não de legislar. E eu vejo algumas pessoas ainda perguntando ou questionando o porquê de um novo ordenamento. Já passou desse momento de nós termos que questionar por que de um novo ordenamento. O ordenamento existe. O ordenamento está aí, nós temos que respeitar e aplicá-lo da melhor maneira possível. Quaisquer alterações que nós venhamos a ter, que elas sejam implementadas através da via legislativa adequada. Como todo ordenamento elaborado por seres humanos, é um ordenamento falível, é um ordenamento que apresenta algumas ideias, né, principalmente, que precisam ser repensadas. E por isso não é uma legislação estanque, ela não é uma legislação que vai ficar parada com essa redação ad perpetuum, né? Tanto que o nosso CPC de 73, ele era chamado de colcha de retalhos, por quê? Por conta de tantas reformas que nós tivemos. Reformas pontuais, evidentemente, mas que se tornaram necessárias, porque como legislação que é elaborada por um ser humano, é falível. Então, e não só isso, não só a questão de ela ser falível, eu até adiantaria um pouquinho, as próprias relações sociais, as relações humanas, elas se transformam.
elas se modificam. Então, nós precisamos modificar a legislação conforme as ideias vão surgindo, as alterações vão surgindo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático agora. O artigo 334 do Código de Processo Civil é aquele que estabelece a possibilidade da realização de uma audiência de conciliação ou mediação logo no início do procedimento comum. Já há um projeto de lei no Congresso para alterar esse artigo. E aí, o que vai acabar acontecendo? Aliás, nós tivemos alteração, né, desse nosso CPC já durante o período de vacácio. Nós tivemos 2 legislações que alteraram o CPC durante o período de vacácio. Uma delas, principalmente, a 13.256 de 2016. Mas o artigo 334 tem um projeto de lei no Congresso Nacional que vai alterar e fazer com que a audiência de conciliação ou mediação só seja, aliás, deixará de ser realizada se uma das partes já não quiser mais. Hoje, basta uma parte querer, a outra pode até não querer a audiência. A audiência será realizada, ela só não será realizada se ambas as partes expressamente manifestarem-se nesse sentido ou se os direitos não admitirem autocomposição. Com esse projeto de lei que tramita no Congresso, o artigo 334 deve ser alterado, no sentido de que se uma das partes disser que não quer a audiência de conciliação ou mediação, ela não ocorrerá. O que, na minha opinião, é o mais correto, é o mais justo e mais adequado também. O papel da EJUSE, o papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe é imprescindível, é fundamental, né? Eu também faço parte da Escola Judicial do Tribunal ao qual eu pertenço, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e vejo que quanto mais as escolas fomentam esses cursos, essas palestras, cursos de pós-graduação como a própria EJUSE tem, eu vejo as pessoas mais capacitadas, as pessoas ficam mais capacitadas para desenvolver suas habilidades e, consequentemente, implementá-las na prática. Então, quando tem um curso como esse, você vê na plateia a presença de colegas, né, magistrados, de desembargadores, de servidores, de assessores, todos, isso é extremamente enriquecedor, né? Eu diria, e como disse sempre aqui, me sinto em casa estando na EJUSE, literalmente digo sempre para todos os amigos que eu faço aqui, o papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe através da sua escola judicial é um papel de referência e um papel de excelência. Sempre com cursos periódicos, com pós-graduação, com palestras, com seminários. É assim que a gente movimenta, é assim que a gente capacita melhor, não só os servidores, como também a magistratura como um todo. No mês de junho, Sergipe se torna um grande arraial. Com muito forró e comidas típicas, a população celebra as festas juninas. E o Judiciário Sergipano acompanha a tradição. Veja só. Ao som do trio Pé de Serra, dialeto nordestino, servidores do Tribunal de Justiça também celebram a passagem dos festejos juninos. Por alguns minutos, os servidores deram uma pausa no trabalho para um momento de descontração e integração na festa que foi chamada de TJSE Junino. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Sobrou pra mim um jeito assim, que alegre o meu viver. Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, a festa é uma forma de promover a confraternização entre os servidores, magistrados e terceirizados do Judiciário. Um momento de alegria, um momento de descontração, onde todo o tribunal se reúne, né, se abraça e comemora a passagem de mais uma festa junina. Isso é muito importante, uma festa como essa, porque serve para que os funcionários se integrem entre si e que também com todos nós. Além do trio Pé de Serra, a festa contou com comidas típicas, estandes de artesanato e maquiagem. Os servidores aprovaram a realização do primeiro TJSE junino e a unificação das festas juninas. Pessoalmente adorei muito, eu e meus colegas aqui estamos comemorando os festejos juninos, que é a tradição nordestina, interagindo o tribunal todo, descemos aqui, estamos comemorando uma data tão importante para a gente nordestino, né? Que é o São João. Muito bom, adorei. É maravilhoso, porque são os costumes nossos que estão aflorando, né? E é muito bom a confraternização entre os colegas. É uma
perenidade, né? Com os nossos, a unificação de tudo, do tradicionalismo com o trabalho. Por hoje é só. O Sergipe Justiça fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!